Corte feito ali na entrada da grande área. Tabelou bonito o time do Sport. Filipinho rolou pro meio. Love! Wagner Love! Gol! É do Sport! Olá, meus amigos ligados aqui no canal Jandefute. Um abraço, boa noite para todos. Boa noite porque estamos falando agora do pós-jogo entre Sport e Retrô. 2-1 para o Sport. O Sport no apagar das luzes, faltando 2 minutos mais ou menos, conseguiu o gol da vitória, um gol do Wagner Love, o vovô sempre incansável, fazendo a vitória do Sport acontecer. Mas o jogo foi bem difícil, foi bastante difícil. Teve várias situações que podem indicar essa dificuldade. Vou fazer a análise rápida do primeiro jogo da final agora para vocês, mas antes eu quero que vocês, peço humildemente, que deixem o seu like, se inscreva aqui no canal. É importante ter o seu like para que possa expandir o conteúdo, o quanto melhor. E eu tô chegando nessa margem aí, galera, graças a vocês, de 1.100 inscritos. Então agradeço de coração, beleza? Vamos falar aqui de Sport 2-1, um jogo que eu falei no pré-jogo, é um vídeo que eu fiz no pré-jogo. Inclusive eu soltei muito em cima do jogo. Foi um erro até eu soltar esse vídeo em cima do jogo. Praticamente não vai dar muita visualização. Mas enfim, soltei faltando 1 hora pro jogo, enfim. O jogo, eu falei lá no pré-jogo que o jogo ia ser difícil. O Retrô é um time bem montado, bem escalado e iria explorar os setores nas laterais ali, as pontas, que é a forma de jogo deles, do técnico do Retrô, de querer jogar dessa forma, sempre jogando esticado as bolas pelas pontas, até porque os jogadores do Retrô são bem rápidos. Fernandinho e Hermel fizeram hoje um jogo bastante, vamos dizer assim, de ritmo, um jogo bastante intenso nas laterais, ali nos ataques, Quando era bolas ali giradas para o meio, o Giva estava sempre ali flutuando dentro da área e dando trabalho para a marcação. A sorte é que hoje o Sabino estava bem, fez uma boa partida aplicada e quase chegou a fazer gol, botou a bola na trave. E de fato o Sport foi bem aplicado nesse setor de marcação, porém tem uma situação, é o que eu falava, eu mesclaria o time, eu botaria Eduardo no banco e entraria com Everton, apesar de não ter feito um bom jogo hoje. Mas eu entraria com o Everton, eu entraria com o Pedro Martins, que fez um baita jogo e participou do gol da vitória, da jogada do gol da vitória. E também eu botaria o Renzo ali na zaga para uma possível segurada ali do Thierry. Então assim, a gente precisa entender que o jogo mais importante é quarta-feira. Mas hoje precisava de um bom pontapé e hoje conseguimos. Mas a arbitragem, ela entrou nesse meio de análise desse jogo. Primeiramente, o pênalti não marcado para o Sport é algo, para mim, indiscutível. O Sabino está disputando a bola e olha para cima, olha para a bola vindo, e ele atacou a bola, todos os lances de bola aérea. O Dani Moraes e o Cabral Neto enfatizaram isso o jogo inteiro. O Sabino está ganhando todas as bolas por cima. Então, quando eu vejo um jogador nas bolas aéreas ganhando tudo por cima, o que é que eu faço? Eu tenho que segurar ele. E foi o que o Jonas fez. Ele segurou o Sabino, e segurou muito, quase, e descolou totalmente a camisa do Sabino na jogada. É uma forma de fingir que está olhando e segurar a camisa e puxar para que o jogador não cabeceie. Isso aconteceu. O Sabino simplesmente só se jogou mais depois de sentir o contato e o puxão. Isso é pênalti. Independente da força que o Sabino tenha feito para trás. Mas é pênalti por ter sido puxado e descolado a camisa do peito dele, do corpo dele. Então, quando o VAR, ele chama Thiago Nascimento, que estava no VAR, é para mostrar para o juiz, isso aqui é pênalti. E chega o juiz, olha o lance várias vezes, virou, mexeu, e parece-me que estava com medo e foi intimidado pelo técnico do Retrô, pelos jogadores do banco do Retrô e pelo próprio diretor, não sei, presidente do Retrô, porque não quis marcar aquele pênalti, claro. Aí foi interpretado que não foi pênalti. Os jogadores de Sport ficaram revoltados, o próprio Sabino, e para acabar de ferrar, ele deu a falta do Sabino. Isso aqui é um absurdo, ele deu falta de Sabino, gente. Então a arbitragem interferiu nesse lance aí, que é um lance capital, tá?
E depois tem a questão do segundo lance da arbitragem, que foi um pênalti no segundo tempo. Aliás, um pênalti pouco tempo depois, inclusive, para o Retrô, que nitidamente o jogador, fiz até o story na hora do VAR lá, que o jogador Fabinho toca na bola, só na bola. Então isso aí não tem o que falar, não tem o que discutir. Isso aí nitidamente foi lance normal, não foi falta. E segue. Ele demorou muito para decidir os dois lances. O primeiro porque estava com medo e o segundo para, vamos dizer assim, compensar, né? O Sport vinha fazendo o jogo, dominando a partida, perdendo chances. O Sabino bota a bola na trave, o Jorginho também perde chance. O Sabino, outra cabeçada perigosa. O time do Sport ele vinha em cima do Retrô. Mas aí o Retrô respondeu com uma boa jogada, sendo que aí a bola vai para fora, passa perto, chega duas vezes, né, depois dos lances que o Sport perdeu. Então assim, nitidamente parecia de que ia acontecer isso, de que o Sport ia dominar e vencer a partida com mais tranquilidade pelo início, mas teve esse lance, né, da não marcação do pênalti. Aí depois teve o lance para o Retrô, que também não foi pênalti, mas assim, foi pênalti do Sport, não foi pênalti contra o Sport. Nitidamente o Sport foi prejudicado nesse primeiro lance. Segue para o segundo tempo e o Sport logo no início do segundo tempo faz o gol com o Fabinho, né, faz 1-0. E o Sport, ao que parecia que ia dominar de novo, mas aí o Retrô chega na área, numa jogada pela direita, no caso, pela direita do Sport, esquerda do Retrô, onde foi esses buracos, o Eduardo deixava esse buraco, ele atacava muito, mas por questão de lesão, voltando de lesão, a falta de ritmo, eu não botaria ele, como eu disse, eu botaria a mescla, né, de alguns jogadores, pelo menos os três aí que eu falei no início do vídeo. E aí o Eduardo deixava a desejar na marcação. E as bolas esticadas pelo Retrô eram bolas nas costas da linha defensiva do Sport. E isso que preocupa para o jogo contra o Ceará, porque não dá para deixar aquele espaço. A equipe do Ceará tem jogadores das pontas mais qualificados do que o Retrô. E de fato vai se aproveitar disso aí. E é bom o Sport estar ligado nessa linha defensiva, nessa última linha. E o Renan aceitou um chute de fora da área, um chute fraco, que dava para pegar. O Renan pulou atrasado e aí o Sport toma um empate logo em seguida. A partir daí, o Retrô recuou as linhas e esperou o erro do Sport. E o Sport errou algumas vezes. Aí quase chegou, né? Duas vezes no segundo tempo o Retrô tentou chegar, mas não foram lances claros do gol. A defesa do Sport sempre estava livre, assim, firme e sempre ligada, e aí tirava essas bolas. E aí foi quando o Enderson resolveu mexer. Quando ele botou a Bandeira, quando ele botou o Felipinho, quando ele botou Pedro Martins, o time mudou a pegada, mudou o esquema, mudou a probabilidade de ganhar a partida, e foi em cima desses lances, desses jogadores, que o Sport construiu o resultado, tanto exacerbadamente. O Juba não estava num dia bom, mas o desgaste dele e do Jorginho foi nítido. Eu acho que os dois jogadores precisam dar uma descansada mesmo, para que próximo jogo contra o Ceará lá em Fortaleza seja um jogo mais cauteloso e que eles possam de fato produzir mais do que hoje. O Jorginho perde um gol feito aos 40 e tantos minutos, acho que 41 minutos. O Jorginho perde um gol feito sem goleiro e aí chuta para fora. E logo em seguida, e outra coisa, né, o Renan salvou uma bola, mesmo ele falhando no gol, ele salva uma bola no segundo tempo, né, que foram 3 jogadores dando carrinho dentro do gol, bem dizer, e ele tira a bola dos 3. Foi providencial, e eu acho que ele compensou pela questão do lance, porque foi um gol tirado mesmo. Ele poderia ter tomado esse gol e ele evitou. Mas aí, no lance final ali, nesses lances finais, as poderes de decisões do Labandeira, o poder de decisão do Filipinho, que quase faz um golaço também, o Sport conseguiu fazer o 2-1 com o Vovô Love, né? Grande jogador. Esse jogador vai fazer história, gente. Se o Sport for campeão da Copa do Nordeste, ele já tá fazendo história como um cara que deu tetra pro Sport aí, junto com o Juba e esse time. O Enderson, ele mexeu certo no momento certo. Ele só não escalou certo. Acho que poderia ter mesclado, mas as mexidas foram boas. E aí ele conseguiu fazer com que o Sport vencesse. E o Retrô reclamar de falta no lance, pelo amor de Deus. Falta um pouco de vergonha dessa galera, porque na hora de ver lá o pênalti em cima do Sabino, ninguém reclamou. A turma aplaudiu.
Eles já aplaudiram quando o VAR foi chamado para dar pênalti para eles. Mas vem falar de um lance desse que nem foi falta. Dizer que foi prejudicado. Torcedor do Santos e do Náutico, eu não estou nem preocupado, porque eles sempre são patéticos em falar isso. Tudo que o esporte faz, produz, eles dizem que é roubo. Quando é eles, ninguém fala nada, né? O que eu digo, os 3 títulos aí, entre aspas, né? Roubado na mão grande em cima do esporte. E ninguém fala nada. Mas hoje o esporte mostrou a sua força em termos de superação. O esporte sentiu a questão do ritmo de jogo, mas conseguiu buscar o resultado. Sport 2-1, vamos para a próxima final e vamos para um jogo importante lá em Fortaleza. Conto com vocês, tamo junto, abraço.